Tá gravando. Eu vou mutar todo mundo. Alexandre, depois você tira o teu aí, tá? Eu tirei já. Não, eu vou mutar todo mundo, aí o teu vai mutar também. Aí você, logo depois, você desativa aí, tá? Vamos ver aqui como é que é. Meninos, passei aqui para desejar. Acho que abriu aí, né? Vai lá, Alexandre, você agora. Primeiro, bom dia para todo mundo. Eu estou acompanhando essa mentoria desde os primeiros dias, os primeiros encontros, e eu fui muito abençoado aqui. E algumas palavras marcaram muito. Eu lembro dos 5 princípios que o Cote trouxe para a gente, que foram fundamentais. Essas 2 últimas semanas também foram bem impressionantes. O Telmo, até agora eu estou com aqueles princípios do Telmo, né? Eu não esqueço da cama, porque eu durmo muito mal. Eu durmo 5, 6 horas. E uma das coisas que o Telmo falou, não sei se vocês lembram, foi uma boa cama para dormir, né? A doutrina do sono. Eu achei aquilo ali foi desafiador demais para mim. E semana passada, o Pedro, que é aqui do Rio, isso acho que tocou o coração de todos nós nesse encontro, né? Com a paixão que o Pedro carrega já não é de hoje. Então, bom, eu falei quando o Mário me chamou, eu falei, poxa, Mário, eu sou o menor dos meus irmãos, mas porque assim, eu nunca ambicionei pastoreio, nunca ambicionei nada disso. Hoje eu pastoreio uma igreja no Rio de Janeiro. Pastorear no Rio de Janeiro é uma experiência muito peculiar. E hoje a gente está aqui não sei se além do Daniel e do Ziz, existem mais irmãos cariocas aqui, mas a gente está numa avenida chamada Dom Helder Câmara, antiga avenida suburbana, Osias, de onde surgiram grandes movimentos denominacionais, né, através da Nova Vida com o bispo Lockman. E de lá surgiu a Universal do Reino de Deus, a Graça, a R.R. Soares com a Graça de Deus. Enfim, a Nova Vida também surgiu nesse lugar que a gente está. A gente percebe que essa avenida tem alguma coisa muito diferente. E uma das coisas que a gente encontrou ali no dado histórico é que ali tinham mais de 500 centros de macumba. E hoje a gente lida com aproximadamente 100, mas nesse período, nesses últimos 2 anos, nós estamos vivendo um retorno às invocações espíritas no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo cristãos apostatando da fé e voltando para os terreiros abrindo, uma nova geração de terreiros surgindo, muitos pais de santos sendo gerados dentro das universidades. Não sei se vocês sabem, mas dentro das universidades federais do Rio de Janeiro, a ponte, através da cultura afro, chega à culturalização das religiões afros e ao ponto de ter excursões para terreiros. Então, a coisa é sinuosa, o discurso é cultural, mas tudo desemboca na mesma coisa de sempre. Então, a gente está vendo uma ressurreição desse movimento nessa cidade e tem sido assim um grande desafio manter o pastoreio e uma igreja com uma dinâmica orgânica e saudável na cidade é um grande desafio. Como eu falei aqui um pouco antes, estava conversando com o pastor Daniel, como essa cidade é policultural, como ela é muito desafiadora. Nesse interim também, a gente também tem uma cidade que está dividida entre os bicheiros, as milícias. Tem mais alguém do Rio de Janeiro aqui? Eu estou sozinho aqui, gente, que eu posso estar falando besteira às vezes. Mas a gente tem aqui os bicheiros, as milícias, a gente tem as polícias, dessa coisa toda, e os traficantes, né? Isso aí não é. Então você, quando está plantado num lugar, você tem que observar
Quais os traficantes que dominam? Olha aí que coisa louca. Quem está fora do Brasil, isso parece até surreal. Mas você precisa observar quem são traficantes. Qual denominação do tráfico que domina a coisa? Você entender com quem você está relacionando. Você precisa saber se existe influência de bicheiros ali. E agora você também precisa saber se você está com as influências da milícia. Então, pastorear no Rio de Janeiro e plantar a igreja no Rio de Janeiro nunca foi tão desafiador. Então, assim, é aqui que eu estou. Peço a vocês que orem por todos os pastores do Rio de Janeiro, que orem pelas igrejas do Rio de Janeiro, porque eu costumo dizer o seguinte, olha, se tem um avivamento para chegar, se existe um lugar necessitado desse avivamento, pode ser que hajam outros, mas a cidade do Rio de Janeiro carece urgentemente de um avivamento, de santidade e de coerência na vida da igreja. Então, eu queria só explanar um pouco isso. Estamos ali há 5 a 6 anos, é um pequeno número de irmãos, mas a gente tem guerreado com muita honestidade lá. Amém? Bom, falando ainda do Rio, aqui a gente já está indo para o 3º mês de... O prefeito Marcelo Crivella, ele, no final de maio, liberou as reuniões com todas as precauções, distanciamento social, com o critério dos termômetros, e toda a estrutura para que esses cultos acontecessem. Nós voltamos, primeiramente, só com 10% dos irmãos, eram reuniões de 50 pessoas. Mesmo assim, eu fiz questão de fazer divisão de cultos. Os mais idosos e pessoas com comorbidades ficaram reunidos pela manhã. Alguns continuaram mantidas as reuniões nos lares. E fizemos uma reunião à noite ainda só com 10% das pessoas e fomos aos poucos aumentando isso. Bom, passado aí 3 meses, eu começo esse tempo com os irmãos, trazendo um pequeno panorama do que a gente está percebendo aqui, porque eu acredito que esses desafios, eu não sei se outras cidades voltaram antes, eu não sei se tem irmãos aqui de alguma cidade que possa ter voltado antes. Eu, conversando com os irmãos de Itajaí, eu lembro que as medidas restritivas lá demoraram a surgir, mas que depois, com o avanço da pandemia no sul do Brasil, eles, não sei se tem alguém do sul aqui além do Telmo, mas enfim, o Anderson está falando, estão voltando também. Bom, o que eu queria começar aqui é fazendo uma leitura desse tempo, porque eu tenho percebido algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho percebido é, dentro dos desafios que nós estamos encontrando, nós temos um grupo, como o Osias falava aqui antes, um grupo de pessoas que não reúne mais de jeito nenhum, por motivos óbvios de saúde e tudo mais, o que é totalmente compreensível. Existe também a doutrina do pânico espalhada. A gente tem uma doutrinação do pânico, não que a doença não tenha toda a realidade que ela tem, mas essa politização da doença gerou um ambiente de pânico em muitas pessoas, e tem muita gente hoje ataviada dentro de casa, não sai de jeito nenhum por causa desse pânico. Porém, a gente foi percebendo, e talvez aí esteja a minha preocupação nesse tempo. Eu, sinceramente, acreditava que, mediante a todo esse luto e todo esse caos que essa doença realmente causou, e porque nós vimos desde 2019 anunciando, e muita gente falou sobre a mesma coisa, sobre 2020 como um tempo de justiça, não sei se vocês começaram a perceber, ouvir isso, mas que existe também uma expectativa de um grande avivamento, como se nós estivéssemos estivéssemos às bodas de um grande avivamento. Eu esperava uma reação um pouco diferente do que eu estou encontrando. Eu tenho percebido que, 2 coisas muito importantes, que os não cristãos, as pessoas que estão se convertendo agora, elas estão chegando na igreja com uma expectativa por Jesus, cara. Um ambiente de arrependimento e necessidade de se encontrar com Deus muito bacana. A gente tem
tido reconhecimento de salvação todo culto. Todo culto. A gente já vai batizar agora dezenas de pessoas. Todas elas, é uma colheita muito grande nesses últimos 3 meses aqui, Osias. Muito grande, de pessoas reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador e outras reconciliações. A gente já está chegando a um número muito grande de pessoas voltando para Jesus e o reconhecendo. Porém, o que a gente também está percebendo é um esfriamento poderoso de cristãos. A coisa já estava difícil, eu sei que a coisa já estava difícil, mas durante esses meses de pandemia, vamos colocar desde março, mais ou menos, que nós já estamos nisso. Fevereiro, talvez meados de fevereiro, algumas cidades, nós estamos falando de aproximadamente, vamos lá, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos falando mais ou menos de 4 meses de quarentena intensa, mais esse processo agora tão cansativo. O que nós estamos percebendo, primeiramente, é um esfriamento muito forte da fé. Segunda coisa que nós estamos percebendo, que para mim, assim, é a falta de comprometimento com a vida congregacional. Muitas pessoas estão desenvolvendo um entendimento de que eu vou ao culto quando eu quero, eu não me comprometo com nada. Então, assim, aqueles irmãos mais antigos hoje, que construíram a igreja conosco hoje, são os nossos maiores problemas na dinâmica da vida de comprometimento com a vida congregacional. E todos eles, ou a maioria deles, estão debaixo desse efeito, dessa falta de comprometimento com esse descaso da importância do culto. Então, assim, esse é um pequeno panorama, um pequeno conceito do que eu estou encontrando, e eu não estou aqui, por favor, eu estou aqui só abrindo, expondo a minha leitura. Poxa, estou aberto aqui para ouvi-los, amém, Osias? Mas é um pequeno panorama, eu não sei se esse panorama se repete em outras cidades, como eu comecei falando aqui com o pastor Daniel. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito diferente, ela é muito policultural, ela é uma cidade de um ambiente espiritual diferenciado. Você anda no Rio de Janeiro, é normal você ver adesivo de tudo quanto é carro, de tudo quanto tem entidade demoníaca que você possa imaginar. Rio de Janeiro, despacho, não tem lugar. Despacho do Rio de Janeiro é em qualquer rua, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, é uma cidade onde o mundo espiritual não é apenas latente, mas ele é exposto assim, sem nenhum tipo de pudor algum. Ele está sacrificando em qualquer lugar. Então, assim, essa é a cidade do Rio de Janeiro. E dentro dessa cidade, eu tenho me preocupado. Por quê? Porque esse espírito de inconstância, modelado por uma frieza espiritual, tem visitado muitas igrejas nessa minha leitura desse novo tempo. Esse novo normal tem uma marca já na vida da igreja, de descomprometimento, descaso para com o culto e frieza de fé. Não sei se isso também, se essa leitura faz sentido para os irmãos. Não sei se eu não sei se eu estou lendo errado. Pode ser uma ótica, né? Platão dizia sobre o mito da caverna. Às vezes a gente está dentro de uma caverna e eu não quero estar aqui modelando o mundo a partir da caverna que eu estou. Mas eu já chequei com alguns pastores e com alguns profetas que tenho a oportunidade de conhecer em vários lugares do mundo, e existe uma... Assim, só queria perguntar, assim, a nível de socorro, irmãos, essa leitura testifica, ou eu estou enganado, ou é uma coisa da minha caverna, ou os irmãos que são mais experientes que eu estou vendo que alguns irmãos estão concordando com essa leitura. É isso mesmo. Pode continuar aí. Que bom, por favor. Porque, assim, eu tenho ojeriza pessoas que gostam de emplacar na igreja uma visão a partir da sua caverna.
porque para mim isso é transferir problema. Então não é isso. Eu quero ter uma leitura descomprometida do meu ponto, mas eu quero ter aqui uma. Será que Deus que isso é realmente uma perspectiva global? Bom, vocês me ajudam muito com isso. Bom, dentro dessa dinâmica, eu percebo o seguinte: existem duas coisas para mim que apontam para esse tempo dentro dessa leitura. Primeiro é o que eu chamo de perspectiva comportamental, né? O que me ajuda, na verdade, a compreender isso está ali em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, quando ele vai falar sobre o espírito de apostasia e o comportamento de uma igreja que está debaixo dessa influência. Se você parar para pensar em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai falar da apostasia dos últimos dias, em 1 Timóteo 4, mas Paulo também vai aprofundar isso em 2 Timóteo, no mesmo capítulo, quando ele vai falar que os caras vão ter, olha o que ele vai dizer, na última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, perdão, ele vai falar, desculpa, estou confundindo os textos aqui, ele vai falar que eles, em 2 Timóteo capítulo 4, que existiria uma igreja que teria muita dificuldade com a sã doutrina, como se tivesse comichão nos ouvidos. Eles teriam dificuldade com a verdade bíblica, e a verdade da palavra seria quase que um incômodo ao tipo de pessoa. Então, quando eu olho esse tempo de frieza espiritual e faço um alinhamento desses corações, mediante um discipulado que eu já incorporo com esses irmãos há muito tempo, eu percebo que o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, a linha saudável da vida eclesiástica hoje, não tem sido muito bem suportada nesse ambiente de esfriamento. E isso é muito claro mediante o que eu chamo de mentalidade de esquadro versus a mentalidade de prumo. O que eu quero dizer com isso? Eu percebo que uma das consequências do que nós estamos vivendo é porque nos últimos 20 anos uma teologia, o certo tanto quanto humanista, invadiu as igrejas. Eu pergunto a vocês aqui agora, para onde foram os pregadores da hipergraça? Para onde foram os pregadores que anularam a cruz ao longo desses últimos 20 anos? Se tem uma coisa que eu tenho feito nesses últimos dias de pandemia, foi visitação em hospitais. Eu já era para ter pego o Covid, às vezes, há muito tempo. Não morreu ninguém aqui na igreja. Porém, eu vivi dramas e dramas com pessoas que quase foram entubadas, outras que perderam entes queridos. Nós estamos vivendo dias de luto, nós estamos vivendo dias de medo. Cara, e eu percebo que, olha que coisa louca, nunca foi tão necessária a sã doutrina, nunca foi tão necessário uma igreja saudável. Mas em dias que eu chamo de dias de apostasia, é justamente o efeito de uma falsa teologia, de uma falsa igreja, que agora tem provocado o esfriamento nesse tempo. Porque o que respalda o que eu estou dizendo? Querido, qualquer doutrina teológica que não cure o enlutado, que não traga esperança para essa igreja pós-pandemia, ela é desnecessária. Mas em dias de apostasia, são dias onde as pessoas estão tendo uma influência comportamental muito estranha e uma grande resistência à verdadeira doutrina. O maior exemplo disso é o que eu chamo de amor, né? Hoje a gente quer um amor, você procura pessoas que querem um amor que seja conveniente aos distúrbios comportamentais de todos os níveis que elas praticam. E as pessoas hoje estão evitando um amor corretivo. E parece que o amor corretivo, o discipulado corretivo, traz distanciamento. E às vezes, quando você traz uma palavra de correção, essas pessoas resistem no seu coração. Esse é o efeito da frieza. E quando eu reforço a ideia de que o fruto dessa frieza espiritual que eu expus aqui e que muitos de vocês confirmaram, eu percebo que 1 João dá clareza sobre isso. 1 João, no capítulo 2, versículo 18, ele fala alguma coisa muito interessante. Ele diz assim, era justamente o texto que eu queria ler antes.
Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que anticristos estão vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Então, assim, eu percebo que nesse tempo também existe uma invasão nas internets dessa escatologia que estão percebendo. É engraçado aqui na igreja, se durante um tempo, antes de eu dar um corte nisso, no final de todo o culto, vi alguém dizendo para mim assim, cara, você soube que o Macron é o anticristo? Eu não sei se vocês estão vivendo esse tipo de coisa. Os caras toda hora me mandam no YouTube. Uma das providências que eu tomei nesses dias de pandemia foi montar uma turma de fundamento de escatologia, a partir lá de Daniel, vim construindo coisas para trazer um fundamento saudável de escatologia na vida da igreja. E eu acredito que isso é muito importante, sobretudo para que essa igreja tenha o coração na expectativa da volta de Jesus. Mas o que a gente está vendo hoje é uma epidemia de escatetistas de Araque por aí, falando um monte de coisa, determinando um monte de anticristo e tudo mais. Eu sinceramente, acho isso de uma infantilidade teológica muito grande. Nós sabemos, para você construir um conceito teológico equilibrado e saudável em escatologia, requer muito tempo de estudo. Né? Mas uma dica que eu quero trazer dentro do panorama, dentro deste panorama, é que, primeiramente, o espírito do anticristo, ele já trabalha desde o Éden até aqui. Um conhecimento que se levanta contra Jesus Cristo e contra a verdade das Escrituras é inerente à existência do homem, está aí. E uma das coisas muito importantes que eu queria pontuar com vocês aqui é que um dos maiores desafios dessa igreja pós-pandemia, para mim, está no falso evangelho oriundo daqueles que um dia caminharam conosco. Quando eu penso na hipergraça, quando eu penso no falso discipulado, quando eu penso na falsa doutrina e quando eu penso na falsa igreja, eu percebo que esses são os ingredientes que vão dar acesso, estamos juntos? Vão dar todo o acesso de ataques políticos, ataques econômicos, ataques governamentais contra a própria igreja. Então, eu estou trazendo aqui no primeiro momento um panorama do que eu estou vendo, do que eu estou percebendo, dentro de uma leitura e um esforço pessoal meu de discernir os tempos. Eu estou debaixo de 1 Crônicas 12, debaixo da sabedoria de Zacar, onde a palavra de Deus vai nos orientar que Zacar era uma pequena tribo que tinha a função de discernir tempos. Nós também vamos ver ali Jesus falando em Lucas capítulo 12, 56, ele fala, cara, vocês são hipócritas demais, vocês sabem discernir coisas naturais e não conseguem perceber as ações espirituais. Então, irmãos, assim, de uma maneira muito humilde aqui, eu estou abrindo meu coração com vocês debaixo de uma verdade bíblica que me conduz, uma análise panorâmica da igreja, debaixo de uma percepção profética e escatológica. E dentro desse entendimento, eu percebo que nós estamos hoje às vésperas de um grande ataque contra a igreja, mas esse ataque contra a igreja foi liberado pela própria igreja. Em que sentido? Na dinâmica de uma falsa teologia, de uma falsa igreja, de homens que estiveram no nosso meio, mas que eles se levantaram distorcendo a sã doutrina e os fundamentos da verdadeira igreja. E essas portas vão abrir os acessos de ataque contra a igreja. Você quer ver um exemplo disso? Eu estava orando para esse tempo conosco, com os irmãos, porque, volto a dizer, respeito a todos. Para mim, eu sou um menino aqui, aprendendo. Eu ouço falar do Vince há anos. O Manga está aí, que foi um grande discipulador, o Mário. Cara, eu sou garoto aqui. Por favor, se eu estiver errado, vocês podem chamar a atenção, não tem problema não, mas é uma leitura minha, um esforço profético que eu estou tentando trazer aqui para servir os irmãos. Você quer ver? Eu estava orando por isso e essa semana o Bolsonaro está numa situação muito difícil. Qual situação difícil? Como é que ele vai tratar a dívida da igreja?
Se ele abonar os bilhões, ele já vai abrir um campo de questionamento. Nos últimos anos, estamos juntos, a falta de sabedoria ao lidar com as minorias criou a oposição das minorias contra a igreja. A falta de sabedoria de lidar com os movimentos LGBT e tudo mais que está por aí levantou uma oposição contra a igreja. A nossa falta de sabedoria e nos colocar politicamente nos trouxe uma oposição política. Ou seja, estamos juntos. Então, por favor, me ajuda aí, Osias. Me corta aí, cara. Mas, assim, eu percebo que, olha que conjuntura profética para nós. Sabíamos que a apostasia... Irmãos, já estávamos experimentando a apostasia. Isso é uma realidade. Já estávamos experimentando ela. A pandemia, ela só é um agente potencializador disso. Porém, ela coincide com um momento de quê? De um levante em todas as áreas. Eu quero ler um texto aqui, olha que coisa linda aqui, quero dizer para vocês aqui para mim, que é o texto de Daniel 2:21. Eu acho esse texto lindo. Ele diz assim: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria a verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Eu amo esse texto, porque Daniel está apontando que um bom judeu, o hebreu, vai falar sobre o ano do Shemitah, onde governos, estruturas políticas, né, econômicas, o Senhor, de acordo com as estações, ele abala governos, ele muda concepções, e nós estamos num momento de mudança ideológica. E eu acredito que nós, como igreja, nesse tempo, é assim, eu não sei se eu estou falando demais, cara. Eu estou fluindo aqui naquilo que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo. Pastor Judson, assim, eu vejo o senhor falando, eu estou só tentando fluir aqui na minha nuvem profética para esse tempo, mas eu percebo que é um tempo. Até aqui parece ser muito desafiador. Se eu continuar com esse discurso, nós podemos assim pensar: poxa, mas é muito ruim isso. Eu costumo dizer, aqui foi dito também, logo no início, se eu não me engano, por um pastor, eu esqueci o nome dele, ele disse algo que eu guardei comigo até aqui. Momentos de crise são momentos de grandes oportunidades para aqueles que têm os olhos abertos. E eu percebo que nós estamos vivendo um momento único, histórico da vida da igreja. É uma honra para mim fazer parte desse tempo. Eu percebo como se fosse, sabe, os momentos de contrações. Eu percebo que esse ambiente de apostasia e toda essa contingência que eu coloquei aqui, para mim são como se contrações das bodas da volta do nosso Senhor. E então eu percebo que é um momento de grande oportunidade. Perceber isso, e eu não quero trazer isso apenas de uma forma profética, num sentido muito teofânico, utópico, mas quando eu falo sobre panorama profético, eu estou falando de 3 coisas que eu acho fundamentais. Eu falo sobre discernir, conhecer e ter sabedoria. Eu acho que discernimento, conhecimento e sabedoria, que é justamente isso, o que 1 Crônicas 12:32 vai falar de Isacar, dos filhos de Isacar, entendido na ciência do tempo para saber o que Israel deveria fazer e todos os seus irmãos. Então, essa leitura profética que eu faço desse tempo, essa avaliação, primeiramente ela fala em discernir. Eu vejo o discernimento como sabe, procurar compreender, ter uma visão ampla, sabe, procurar ter uma cosmovisão coerente sobre o que está acontecendo. Então, dentro desse discernimento, essa busca por discernimento e compreensão, eu percebo que nós estamos vivendo esse tempo de um tempo que pode ser
muito perigoso se nós não tivermos verdadeiramente sabedoria para nos movimentar. E discernir, compreender e ter sabedoria para agir vão produzir na gente o que eu chamo de relevância. Não existe como uma igreja ser relevante, um ministério ser relevante num tempo como esse, se ele não discernir que tempo nós estamos vivendo e compreender. Compreender, para mim, é basicamente o seguinte: não tratar sintomas, mas identificar causas. Compreensão de tempo faz com que você observe por que a gente está tendo essa explosão de sexualidade. Por que essas pessoas estão tão frias assim? Então, eu percebo que quando você discerne e compreende, você não trata mais sintomas, você ataca as causas. E como é que a gente ataca a causa? Com sabedoria. Eu digo que o produto disso, Osias, meus irmãos, vai nos dar condição de ser uma igreja relevante neste tempo tão difícil. Porque eu percebo que esse tempo também é necessário. Por quê? Porque eu percebo que muitas igrejas se distanciaram da realidade da vida. Não estou nem falando estou falando da realidade da vida. Olha, eu tenho muitos amigos que se diziam profetas e ministérios proféticos. Eu, sinceramente, percebo que nesse tempo de pandemia, tudo aquilo que eles insistiam em pregar me parece muito mais patético do que profético. Simplesmente porque não é funcional. Falar de discernir, compreender e agir com sabedoria para ter relevância é ser funcional. Nós temos uma demanda e precisamos tratar dessa demanda de forma sábia, coerente, para que alcancemos relevância. Então, eu percebo que é um tempo também da gente rever a nossa teologia, da gente rever até mesmo a posição da nossa igreja, de maneira que a gente possa assistir e a demanda que grita pela gente. Então, essa foi uma primeira leitura. Eu estou cercado de favela, eu estou cercado de tudo quanto é tipo de gente. E eu tenho recebido as dezenas. Olha, em 2 meses a nossa igreja, olha, só no mês de julho eu recebi 110 visitantes. Oriundas do que eu chamo de ambiente neopentecostal. E eu quero dizer para vocês uma coisa aqui, com todo respeito aos neopentecostais, mas se tem alguma doutrina que se tornou doentia, está nesse trem aí. As pessoas chegam aqui cheias de demandas muito complexas, agarradas em uma teologia que você fica procurando encontrar na Bíblia e você não acha. Fragilizadas familiarmente, financeiramente, moralmente, fragilizadas em todos os níveis. Então, essa é a minha demanda. Dentro disso, posso continuar aqui, Osias? Tá? Gente, está coerente aí? Está coerente? Vai lá, rapaz, Deus está falando. Então tá, por favor. É o vaso. Está coerente. Vai na confiança, é isso aí mesmo. Como dizem, deixa Deus te usar. Tá bom. É isso aí. Tá bom, cara. Eu estou me sentindo como meus discípulos ficam quando estão falando para mim assim. Mas isso é bom para o nosso coração estar nesse lugar de aprendizado. Bom, essa minha holística aqui, esse panorama, eu espero ter, sabe, ele chega aqui. Eu quero chegar com vocês numa humilde sugestão. É necessário discernir para compreender causas pansexual. E a gente está vendo isso nas igrejas. Por que a gente está tendo uma crise com os adolescentes? Só vou dar uma coisa para você, né? Eu não preciso ir na sua comunidade para dizer uma coisa. Não tem área mais afetada hoje na sua comunidade que os seus adolescentes. Os problemas são jovens.
Você pode ter certeza disso. Nossos maiores problemas é essa próxima geração. De todos os adolescentes que eu sentei para fazer um discipulado, principalmente daqueles que estudam no colégio. Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Tem no Brasil todo, é um colégio federal. Aqui na unidade do Rio, ela é a mais politizada, talvez, do Brasil. Os banheiros não têm. Mas homem não tem essa coisa. Existe isso. Conversando com os adolescentes, eu ouvi cada coisa que eu não conhecia. Se a gente for parar para ficar olhando esses sintomas, a gente pode se perder e não tratar a causa. Pasmem. Só que o meu maior problema não são os adolescentes, são os pais deles. Então, a gente, olhando o sintoma, você vê os adolescentes lá com todas as crises deles, aquela coisa toda, e agora essa grande crise da sexualidade. Beleza. Mas quando você começa a ver o comportamento dos pais, você fica mais chocado. Não de todos, é claro, por favor. Mas os maiores problemas, que você chega para penetrar na coisa, você vai encontrar o problema dentro de casa. O problema não está no Pedro II, o problema não está na faculdade, o problema não está em lugar disso nenhum. O problema está dentro da casa do cara. E se você chegar nesses pais, você vai ver exatamente o que eu falei aqui. Uma figura familiar totalmente afetada pela apostasia, pelo descompromisso ministerial, com a falta de lealdade, com a falta de importância para a vida congregacional, pela falta de importância do cultuar. Então, dentro desse panorama, eu estou trazendo um exemplo prático do que eu estou vendo. Agora, 3 coisas eu acho importantes, né? Eu já nem sei mais se é 3, estou que nem na igreja, 3, 2, daqui a pouco já tem 6 pontos aí que eu estou soltando aqui direto. Mas, após essa leitura desse panorama, de uma forma prática, eu percebo 3 coisas que eu acho importantes aqui, que eu queria dividir com os irmãos, que tem sido uma bússola para mim. E eu queria só compartilhar com vocês essa bússola que eu tenho aplicado diante de todo esse desafio. Deixa eu pegar um papelzinho. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que eu chamo sobre autoridade restauradora de uma geração sem identidade. Então, no meio disso tudo, uma das coisas que o Espírito tem falado comigo sobre essa autoridade restauradora de uma geração sem identidade. Isso aí, para mim, eu já não olho geração mais, Osias, meus irmãos, como... Eu não percebo geração no ambiente cronológico. Eu percebo geração de uma forma bem dentro de um tempo espiritual, um kairós de Deus. Eu percebo que o movimento geracional de Deus tem muito a ver com aqueles que estão compreendendo o que Deus está fazendo e alinhando o coração com o que ele está se movimentando, do que com apenas uma cronologia. Eu percebo pessoas com 50, 60 anos muito mais alinhadas com o movimento geracional de Deus para esse tempo do que jovens de 18. E vice-versa. Eu consigo ver jovens de 17 anos compreendendo o movimento de Deus e senhores de idade, líderes como nós aqui, que não estão entendendo, estão totalmente fora do sincronismo com os céus. E dentro de toda essa panorama, para não ficar uma coisa triste aqui, não sei se meu tempo está estourando, mas eu vou correr aqui. Mas uma primeira dica que eu tenho aplicado na minha vida é o que eu chamo de autoridade restauradora para uma geração sem identidade. E o texto que eu uso aqui é aquela história de Eliseu em 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, aí, versículo 1 ou 6. O texto, para me ganhar tempo, o texto vai dizer que os discípulos de Eliseu olham para ele e falam: cara, a casa está pequena, a gente vai precisar ampliar aqui o ministério. E ele falou: pô, legal. Aí os caras falam assim: pô, vem com a gente. Aí ele: pô, eu vou. E no início do trabalho lá, um certo discípulo dá a batida na árvore, diz que não corta a árvore, não é assim?
o machado voa, cai num rio. E o garoto desesperado diz assim, ai, meu Deus, o machado é emprestado. E aí Eliseu diz, onde está o machado? Ele joga a próprio galho da mesma árvore que ele cortava e o machado flutua. Eu acho isso aí, cara, fundamental para esse tempo. Por quê? Porque nós também estamos vivendo uma epidemia da internet, né? Então, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas das suas ovelhas e discípulos hoje dividem a sua voz com a voz de muitas pessoas. Essa é uma grande verdade. Eu aqui costumo ensinar ao povo a diferenciar influência de referência. Eu sempre digo que referência podemos ter aos montes. Eu tenho várias. Eu tenho o Bill Johnson e tenho outros caras que são uma referência para mim, me ensinam, me ministram, me dão exemplos. Mas agora, influência, eu sempre digo que influência é aquele que está indo. Influência muda destino, influência interfere naquilo que eu estou fazendo. Então, nós podemos ter muitas referências, mas influências precisamos ter poucas. Precisamos ter uma voz clara, porque a interferência vai mexer no meu destino. Porém, nós estamos lidando com uma geração que, devido a esse modelo de internet, e aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui um aspas, eu não aguento mais esse culto online. Cara, esse negócio desse culto online tem um monte de benefício, mas isso é uma desgraça. Eu vou te falar um negócio. Depois, o Léo está até rindo ali. Mas pensa num negócio, um trem ruim, como diz o mineiro. Porque o cara, nesses dias, nesse tempo de tanta frieza, o cara desliga você e vai para outro lugar, cara. Então, o que acontece? Nós já vimos com essa geração interativa, essa geração das redes sociais, e hoje o que tem de muita gente falando. Então, ensinar aos discípulos a importância da referência, para que não sejamos controladores ou orgulhosos de achar que toda a referência da vida dos nossos discípulos vai partir de nós. Isso é orgulho. Mas nós precisamos dar a medida certa para que sejamos em uma interferência saudável na vida dessas pessoas. Então, só que eu percebo, e aí vem o texto de Eliseu, nós estamos lidando com uma geração que, por não ter a interferência correta, uma geração que mistura referência e interferência, nós estamos lidando com uma geração sem identidade. Então é fácil ficar falando de orfandade daqui, de orfandade da acolá. Eu entendo a orfandade. A dinâmica da decadência familiar está aí. Mas só que o maior problema da orfandade é a pluralidade da identidade, ou seja, os caras não têm uma identidade formada. Nós estamos lidando com pessoas que estão cortando com machado emprestado, com ministérios que foram construídos no espelhamento de outras pessoas, com famílias construídas no espelhamento de outras pessoas. Uma múltipla referência gerou nessa vida dessas pessoas uma grande voluntariedade de fazer, mas uma grande incapacidade de portar. Faz sentido para vocês? Nós estamos... Então, a gente está lidando. Olha que coisa louca. Num tempo tão desafiador, tão escatológico, uma igreja que está múltipla com todo esse desafio, essa pandemia gerou todas essas oscilações comportamentais que eu disse aos irmãos, mas a gente tem um desafio de sempre, que é fazer com que o machado corte. Então, eu costumo dizer que essa nossa... Estamos juntos aqui? Então, por favor, não anule as referências, mas seja uma interferência que construa junto. Então, eu percebo, a primeira coisa que eu acho que nesse momento nosso, Osias, é que nós precisamos estar juntos. E a nossa autoridade, ela precisa ser uma autoridade que faça com que as pessoas desenvolvam o seu ministério de forma saudável. Faz sentido para os irmãos? Então, eu costumo dizer que a primeira ferramenta que eu tenho aplicado aqui, eu sugiro que você ore, eu pense, que eu chamo de autoridade restauradora de uma geração sem identidade. Não tem identidade porque não é que não tem identidade porque o cara não quer
sabe, se submeter à tua autoridade, não tem entendido. Não é esse o problema. O problema é que hoje existem muitas vozes, existem muitas coisas falando, muitas coisas acontecendo, e essa é uma geração interativa. Só que na dinâmica que nós, sabe, aqui, ó, meu mundo de bobo aqui, que nem o Pedro falou semana passada, não dá para você ficar sentado no presbitério, sentado no teu gabinete, falando, vai lá cortar a árvore. Não é mais tempo disso. Agora a gente tem que estar junto. A gente tem que desenvolver junto, caminhar junto, interferir. É um discipulado não apenas pessoal, mas é ser equipe, é ser um com os irmãos, ser urgente. Por quê? Porque se o machado não cortar, você vai ter que ser a figura de paternidade para dizer, calma, filho, onde é que está o machado? Eu não vou te criticar, não vou te condenar. Onde é que está o machado? Deixa eu te ajudar a fazer ele flutuar para que você não pare aquilo que você começou. Então, essa figura de Eliseu, 2 Reis 6, ela é muito importante para nós. Vai nos tirar de uma zona de conforto ou vai nos tirar de uma zona de autoridade não responsiva, mas vai nos comprometer ao desenvolvimento dos discípulos. Porque se o machado não corta, deixa eu dizer uma coisa, essa árvore que ele estava cortando foi para o crescimento do mesmo ministério, do nosso ministério. Ele desceu para cortar uma árvore que vai beneficiar todos nós. Ou seja, essa estrutura episcopal ela tende a ser desestruturada. Porque existe uma geração clamando por paternidade, que não tem identidade. Mas a tua interferência na hora certa vai gerar uma relação saudável para o desenvolvimento ministerial desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças. Faz sentido, irmão? Ou seja, Osias, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Pós-pandemia, a única coisa que eu quero é férias. E eu tenho certeza que todos vocês também. A segunda coisa que eu gostaria de deixar aqui como contribuição, eu chamo de desenvolvimento do sacerdócio de todos os santos. Para mim, todo respeito aos teólogos presentes, se tem um ambiente da reforma, dentre outros, mas que não foi bem desenvolvido, chama-se Ministério de Todos os Santos. Com todo respeito aos meus irmãos reformados, mas antes mesmo da pandemia ainda encontramos uma igreja dependente, uma igreja suscetível à manipulação, mais uma vez dizendo, sem uma identidade clara, e eu percebo que muitos desses problemas, e até mesmo uma igreja suscetível às falsas doutrinas, ao falso evangelho, aos falsos profetas e falsos pastores, tem muito a ver com a carência do desenvolvimento do ministério de todos os santos. E eu não falo por esse momento. Eu estou falando agora de 500 e poucos anos de igreja. Todas as heresias, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos líderes que se levantaram na história da igreja até aqui, justamente porque o ministério de todos os santos, eu falo isso assim, cara, assim, todo respeito a vocês, mas eu sinto tanta presença do Espírito Santo no meu coração falando isso, cara. Porque eu percebo uma falha justamente na falta do desenvolvimento do ministério de todos os santos, que está justamente alinhado ao que eu chamo sobre sacerdócio. Nós tivemos... Nós ainda temos um efeito romano muito grande dentro da nossa eclesiologia. Nós temos ainda um efeito patriarcal, no pior sentido, dentro da nossa eclesiologia. Paternidade e patriarquismo são coisas totalmente diferentes. Esse patriarquismo dominador,
aonde parece que a gente é mais um sacerdote mosaico do que um sacerdócio de uma nova aliança, de uma certa forma está embutido hipocritamente no ambiente eclesiástico da igreja há 500 e poucos anos. Vocês me perdoem dizer isso. Eu estou disposto a apanhar de todos vocês, não tem problema. Mas eu acredito que há um clamor por sacerdócio, só que sacerdócio e paternidade andam juntos, porque não há possibilidade de um órfão exercer sacerdócio. Por isso que eu comecei falando sobre uma paternidade restauradora, porque sem paternidade restauradora é impossível o desenvolvimento sacerdotal. Do que você está falando? Sobre 5 aspectos que eu acho importantes no desenvolvimento do discipulado. Discipulado esse também, todo respeito ao Vince, ao Zias, porque eu sei, eu tenho berço comunitário, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que o mandato cultural do discipulado é fundamento para a vida da igreja. E eu sei que a saúde da igreja e dos irmãos passa pelo discipulado, eu sei disso. Eu tenho dado a minha vida por isso. Mas até o discipulado precisa ser revisto. Porque eu não discipulo para mim, eu não modelo a partir de mim. Eu não trago para mim, eu não centralizo em mim. Eu não sou o padrão nem o modelo de coisa alguma. No máximo, sou ponte. E o sacerdócio é isso. É sermos pontes. Nunca deveria ter sido outra coisa. Escada, ponte. Esse é o nosso papel. Então, eu digo que o sacerdócio de todos os santos, ele é construído através de um modelo de discipulado, mas esse discipulado precisa ter uma mentalidade de ponte, desenvolvimento, de maturidade espiritual em todos os santos, de maneira que eles desenvolvessem pelo menos 5 aspectos. Primeiro, responsabilidade pessoal diante de Deus e dos homens. Nós precisamos elevar a eclesiologia, a membresia, os discípulos que o Senhor nos confiou e os discípulos que estamos gerando a uma responsabilidade espiritual, social, diante de Deus e dos homens em tudo aquilo que eles fazem, porque a gente ainda tem um povo dicotômico. A gente ainda tem um povo que quer ser santo no domingo, mas é extremamente mundano de segunda a sábado. Por que isso acontece? Porque o sacerdócio não é desenvolvido. Porque eles não entendem a responsabilidade que carregam. Então, eles são dicotômicos, e por que não dizer policotômicos? Ele tem uma vida na internet, tem uma vida no trabalho, tem uma vida em casa, ele tem um monte de vidas. Porque eles não entendem a responsabilidade que carregamos do nosso sacerdócio em todo lugar, em tudo que fazemos. Então, vemos a Jocum falando aí, através esqueci o nome do fundador, sobre as 7 montanhas de influência, e vimos hoje, talvez a gente pode discutir isso aí, sobre vários aspectos. Alguns podem dizer, cara, já existem mais influências. Tudo bem, mas se não tem sacerdócio, nada disso funciona. É que nem eu disse outro dia para os irmãos, estava na moda, um pouco antes da pandemia, ainda está, sobre as casas de oração. Quantos viram isso aí? Movimento de casa de oração, de casa de oração, de casa de oração. Cara, não tem problema. Só que eu falei para eles uma coisa, irmão, vocês não estão entendendo uma coisa. Se uma igreja não é uma casa de oração, ela não é uma igreja. E se uma casa de oração não é igreja, ela não serve para coisa alguma. Porque o modelo que Cristo estabeleceu se chama igreja. Agora, tanto igreja quanto casa de oração não são nada se neste lugar não houver sacerdócio. Por quê? Porque o segredo do sacerdócio é que ele vai nos comprometer e é ele a porta de acesso. Quando os cristãos não entendem isso, irmãos, nós vamos trabalhar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, pastores mais experientes que eu. Se a gente não desenvolver isso, a gente vai terminar que nem Moisés, batendo na pedra, desgastado, estafado, por dar a vida por pessoas e não ver nelas mudança, transformação e santidade.
Você vai acabar com seus cabelos, cara. Você vai ter úlcera, você vai se estressar, seu casamento... Com todo respeito a vocês aqui, que não falam aqui, cara, a gente vai matar todo nível de coisa que a gente pode fazer e você vai chegar ao final do seu ministério falando, cara, quem mudou? Por que dei 20 anos para esse cara ainda continua adulterando. São 20 anos do meu discipulado com esse cara aqui, ele voltou para as drogas. Por que isso acontece? Porque discipulado que não desenvolve sacerdócio, irmãos, é lixo. Com todo respeito. Eu sou do modelo, às vezes você sabe, Jesus, sua vida e sua obra, eu conheço, a porta, o cara, eu conheço tudo isso, brother. Só que eu entendi, Vince, com todo respeito, Vince, que se essa... Pô, Vince, eu tenho muito respeito do que eu vou falar para você, cara, e para todos os irmãos. Cara, se a gente não desenvolver sacerdócio para esses caras, a gente está frito, brother. Porque é isso que nos frustra. O que nos frustra como pastor? Dá 20 anos para os caras e no final vê que eles não mudam. Por que não muda? Porque a gente não muda ninguém, cara. Nenhum dos senhores e eu tem capacidade de mudar a vida de alguém. Por isso que o nosso discipulado pessoal, ele não é tão importante assim. Diante de Deus. Segunda coisa é o senso de temor diante da aprovação de um chamado. Não apenas precisamos dizer e ensinar e influenciar as pessoas a buscar conhecer o seu chamado, que tem a ver com a proposta de eternidade, tem a ver com o juízo eterno, tem a ver com real existência, mas também o desenvolvimento do temor e do tremor de ser reprovado diante disso. Isso é a segunda coisa que desenvolve o sacerdócio. Primeiro é a responsabilidade diante de Deus e dos homens. Segundo é um senso de temor e tremor diante de Deus. Porque nosso juízo, o grande juízo em nossas vidas, não está no critério apenas da salvação, mas naquilo que fazemos com ela. Como diz as Escrituras, nós temos que ter mais temor da segunda morte do que da primeira. E isso tem muito a ver com aquilo que fizemos ou não fizemos com o chamado que Ele nos deu. Segunda coisa que nós precisamos desenvolver nesse ambiente de interferência. E agora eu não estou falando de referência, porque referência não lida tete a tete com ninguém. Mas vocês, hoje, são a interferência, a influência, são a casa de paternidade que as pessoas hoje, das pessoas que Deus confiou a vocês. A terceira coisa, o desenvolvimento vocacional de cada um dos santos. Eu estou falando apenas de desenvolvimento sacerdotal. Terceira coisa que eu acho importante nesse desenvolvimento sacerdotal: ensinar aos santos, estimular os santos, ensiná-los a perceber a sua vocação na dinâmica do carisma, no reconhecimento dos dons e do desenvolvimento da aplicação dos dons. Irmãos, eu tenho pegado adolescentes, cara, e eu faço aqui na igreja, minha esposa principalmente, a gente faz um treinamento, um MECAP, uma escola de captação profética. O que a gente faz aqui? A gente ensina a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, potencialização de oração com cura, muito parecido com o que o Bill Johnson faz lá na Betel. E é impressionante as experiências que nós temos. O cara não tinha a mínima noção do que ele carregava. E damos o treinamento. Depois vamos para o shopping com os caras, vamos para tudo quanto é lugar com eles, para orar pelas pessoas. E os caras nunca imaginaram que Deus ia dar para os caras, dão a vida das pessoas, dão o nome das pessoas, eles oram nos shoppings pelas pessoas, veem cura nas pessoas, ou seja, eles exercem sacerdócio. Uma experiência no exercer do sacerdócio vale mais do que 10 anos de um discipulado teórico. O cara fala, meu Deus, eu curei, meu Deus, eu falei a vida da pessoa toda. Filho, você tem um dom, porque você tem uma vocação e você tem uma responsabilidade. Estamos juntos aí, gente? A quarta coisa é o
de um ambiente sacerdotal é o comprometimento com os valores do reino. Seus valores, quando eu digo, são tanto os valores comportamentais, quanto seus valores sociais, morais, éticos, que compõem o que eu chamo de cultura do reino, e com a igreja. Com a igreja no sentido da composição como corpo, da justa medida, do seu papel, não apenas na cooperação financeira, pelo contrário, mas sim na sua cooperação construtiva, que esse dom e esse carisma vai cooperar comigo, porque eu acho que nessa junção de compreensão e comprometimento, a igreja como um todo é edificada. Isso se opõe a um espírito patriarcal de centralidade, que matou os santos. E é por isso que tem muita gente morta na fé nesses dias. Afinal de contas, ela estava num lugar onde ela dependia de todo mundo. Então, uma igreja hoje que não desenvolveu ao longo desse tempo essas composições, ela está sofrendo mais ainda. E quinto, para terminar, e talvez seja o mais importante, eu deixei por último para terminar meu tempo aqui, que já até extrapolei, desculpem. Eu chamo sobre uma caminhada ou uma relação profunda com o Espírito Santo. Sem santidade não existe sacerdócio. Então, eu costumo dizer o seguinte: paternidade, santidade e sacerdócio são a esperança da igreja, em todos os anos, tempos e eras. E é nisso que eu estou investindo. E digo mais aqui para nós, assim como pastores, eu queria só dizer uma coisa, que o Espírito trouxe para mim esses dias. Durante muito tempo eu vi a figura do Espírito, eu vi a figura da ação do Espírito Santo, eu tinha um engano nisso que eu corrigi. Eu sempre vi o Espírito como o consolador, o cooperador, eu sempre vi o Espírito Santo como aquele que me potencializou com dons e levou na minha vida o seu fruto para desenvolvimento. Sempre trabalhei essas coisas, mas nesses dias o Espírito de Deus falou muito claro no meu coração. O Espírito precisa trabalhar junto com você. O Espírito é uma pessoa e ele precisa trabalhar. Existe uma função ministerial do Espírito Santo. Qual a função? Ele é o único que convence de pecado, justiça e juízo. É ele que ministra a paternidade ao Espírito dos santos. E se a gente não chamar o Espírito para o trabalho, a gente limita essa ação. Então, termino aqui. Não sei se fui cooperativo, mas eu estou totalmente convicto, primeiro, desse panorama, um panorama profético, escatológico. Eu estou tendo, a gente percebeu que esse espírito de frieza, de inconstância, de falta de comprometimento é uma realidade mundial, mas eu percebo que esses dois agentes, tanto a autoridade, sabe, essa autoridade restauradora para uma geração sem identidade, quanto o desenvolvimento de todos os santos, são ferramentas fundamentais, Osias, para esse tempo. Sim, é a minha leitura. Maior respeito a todos vocês e carinho. Espero ter cooperado nessa manhã. Maravilha, Alexandre Pilar, profeta de Deus. Mandou bem, mandou bem. Agora, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas eu não sei, Vince, você queria fazer uma réplica aí que você escreveu aí? Você queria falar? Vamos mais uns 5 minutinhos aí. Vai lá, Vince. Bem, eu acho que não há muito tempo, porque a gente tem tanta riqueza aí para repartir, né, do que Alexandre compartilhou conosco. Obrigado. Mas muito obrigado, querido, pela palavra. E eu creio que Deus está restaurando, renovando a nossa mente nesse sentido todo, né? Coisas que foram faladas sobre o sacerdócio dos santos. É verdade, precisamos, né? Que Deus restaure isso como um todo, ativar membro por membro do corpo de Cristo, porque é impossível que algum membro do corpo esteja
trabalhando à parte do corpo ou em disfunção com o corpo. É algo que Deus quer trabalhar. Eu creio que pós-pandemia, Deus quer nos levar a treinar irmão por irmão e não entender que alguns estão lá só para fazer número, não, porque os membros têm que ser ativos, né? Dentro da concepção da palavra, todos eles têm que funcionar. Então, o que Deus tem nos renovado sobre a visão no sentido do discipulado, da igreja, do reino, né? O que Deus tem nos incomodado com essas coisas, eu creio que é algo que nós tínhamos que passar um bom tempo aqui repartindo sobre essas coisas, né? Ouvindo os nossos amigos, colegas aqui, porque eu creio que todos nós estamos nessa busca do que Deus quer fazer como igreja. E é momento de Deus trabalhar mesmo essas coisas em nós. Eu louvo a Deus, Alexandre, recebo a palavra no meu coração e sei que há muitas coisas que conversar, mas precisamos orar e quem sabe, né, Deus vai gerar um tempo nosso junto. Eu pensava, enquanto você falava, né, depois da pandemia, um tempo presencial junto dessa turma aqui, né? Pode ser nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, em algum lugar, mas eu creio que Deus quer, de fato, que a gente possa brindar esse tempo presencialmente, celebrando ao Senhor e nos edificando mutuamente. Obrigado. Muito bom. Eu vi, esse papo não teve tempo para a gente fechar ele direito, não. O Alexandre ficou limitado aí. Então, eu já vou me comprometer aí, vou marcar a vinda, vou trazer você aqui em casa e nós vamos fazer aqui um encontro, um jantar aqui, vamos trazer o Alexandre e a galera do Rio, pelo menos. Quem mais quiser vir de fora, tudo bem, mas o pessoal do Rio aí está convidado para esse nosso encontro aí. Ô, Vince, eu estou com passagem marcada já para Boston, tá? 11 de novembro, tá? 11 de novembro. Hoje, 11 de novembro a 2 de dezembro eu estou lá, tá? Glória a Deus, meu amado. Já tá. Aleluia. Eu queria ter essa marcada para esse tempo, hein? É isso mesmo. Gente, pode abrir os microfones aí, então. Vamos dar aquela comunhão final, então. Alexandre, muito bom, muito obrigado. Muito edificante. Osias, vai fazer uma parada aqui. Dia abençoado para todo mundo aí. Deus abençoe. Quem está falando? Osias, Fernando, você vai dar uma passada passa por Orlando? Não, olha, eu vou ter que ir no Alabama, passar 2 dias no Alabama, mas por enquanto não tem nada não. Dá uma chegadinha aqui do Alabama pra cá, é um tiro de pedra, cara. Alabama fica só a 2 horas de Atlanta, e você pode passar aqui, né? Vou planejar. Eu sou de Boston, eu estou em Boston. Posso te pegar no aeroporto. Você, como eu vou estar aí 3 semanas aí, você com certeza eu vou procurar. Tô coladinho em Nova York, ó. Bem Nova York. Que beleza, será uma bênção, rapaz. Glória a Deus. Vamos planejar. Deus abençoe, gente. Até a próxima terça. Abração, William. Se alguém aparecer aqui em Madureira, eu dou uma carona também para vocês. Alexandre, ó, eu vou falar contigo depois, hein? Vem almoçar aqui em casa. Tá ótimo. Um grande abraço. Valeu, querido. Abração para todo mundo. Estar com vocês. Grande abraço, querido. Estou encerrando aqui. Vou encerrar a gravação. Amém.